E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, e façamos isso em tempo oportuno. É Gálatas 6, versículo 8, eu acho. Não vou saber recitar aqui o versículo da maneira perfeita, mas você pode pesquisar aí. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista de 19 anos, mentor de mente e corpo leve, e eu estou aqui hoje para poder compartilhar um pouco mais do que a gente aprendeu, o que a gente vem aprendendo, a clareza que nós estamos desenvolvendo para que você também possa crescer e se desenvolver. Esse é o grande objetivo desse canal. E falando nisso, eu quero que você já curte esse vídeo, se inscreva, compartilhe e comente. Quando você faz isso, você está ajudando essa mensagem a chegar a outras pessoas que às vezes precisam pegar esse tipo de entendimento. Então você já ajuda no crescimento desse canal. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu abri as inscrições de Mente e Corpo Leve, nós vamos iniciar agora dia 1º de julho, inclusive até dia 24 de junho, tem um desconto aí de R$250, depois é o valor cheio. A primeira semana sempre a gente dá um desconto, porque quem chega primeiro bebe água limpa. E tem gente que vai procrastinando, mas está tudo certo. O detalhe e tem muita gente que também não compreende que para a gente se desenvolver é necessário às vezes de orientação. Por que muitas das vezes o seu processo de emagrecimento não está acontecendo, seu desenvolvimento das finanças não está indo bem, o seu relacionamento ele tem passado sempre por altos e baixos, seu trabalho não se desenvolve, sua promoção não chega. Isso normalmente está relacionado diretamente com a nossa mentalidade, com aquilo que acreditamos. E se a gente não começar a buscar essa renovação, essa transformação, esse entendimento, essa clareza, essa sabedoria, nós vamos sempre esbarrar nas nossas crenças. E essas crenças, elas são limitantes. Detalhe, crença, eu já comentei isso aqui em alguns vídeos, ela é autorrealizável. Então aquilo que você acredita, aquilo vai se tornar um fato real na sua vida. Então se você tem uma crença de não merecimento, de que não é capaz, que não é possível, de medo, tudo que você vai fazer vai voltar para a reafirmação dessa situação que está no seu inconsciente. E o nosso inconsciente ele é responsável por 85% das nossas ações, o restante é subconsciente e 5% apenas consciente. Então, ou seja, muitas das vezes eu quero as coisas de maneira consciente, mas o que comanda é o inconsciente. É que para eu reconstruir esse inconsciente, eu preciso treinar a minha mentalidade. Assim como o músculo só vai crescer com exercício físico, mentalidade ela é construída todos os dias. Por isso que não adianta simplesmente, às vezes, você vir para a Mente e Corpo Leve, fazer uma única vez, ou parar aqui e está tudo certo. Se você já fez isso, já é um bom começo, mas o que eu sempre recomendo, Ronaldo, eu quero me desenvolver mais, vem para a próxima turma. Ronaldo, eu quero crescer ainda mais, vou procurar um mentor que saiba mais que você. Ótimo, a gente precisa compreender que nós não sabemos tudo. Eu também tenho as minhas limitações até hoje, e com o que eu sei e com o que a gente vem aprendendo, a gente vai ajudando, mas tem momentos, às vezes, que a gente precisa buscar uma pessoa que saiba mais, que tem mais clareza, que tem mais entendimento e até mesmo vivência naquilo que a gente está falando. Esse ano eu participei de 5 eventos voltados para a mentalidade, semana que vem vai ter mais um. Então, assim, a gente tem que se desenvolver todos os dias. Não é porque você fez uma mentoria ou um curso e você está apto. Naquele momento, porque a informação está fresca, às vezes você está bem tranquilo, mas se você não pratica, você vai deixando, você vai esquecendo isso vai se perdendo no meio do caminho. Então é todo dia uma construção. Aí você fala assim, caramba, então a vida não é muito fácil? Cara, a vida é um desafio, né? Nós precisamos aprender com a mesma todos os dias e a gente precisa se desenvolver cada dia mais. É que detalhe, quando eu vou colocando crenças novas no meu inconsciente, eu começo a enxergar esses desafios de uma maneira muito mais fácil. É o que eu falo sempre aos meus alunos. Se você percebe, por exemplo, o processo de emagrecimento, crescimento, desenvolvimento como difícil, isso é uma crença que você tem. Então, o processo vai se transformar em algo difícil e doloroso. E é muito provável que no meio do caminho você venha a desistir. Por quê? Porque a sua crença vai se concluir e vai reforçar aquilo que você
já tem como experiência. Então, o que nós precisamos fazer é cada dia fazer uma reconstrução. Eu até brinco, a gente destrói para poder construir novamente. Sabe quando você vai construir uma casa, você comprou um terreno e tem uma casa velha, caindo aos pedaços. Não adianta você reformar, é melhor você jogar no chão, limpar o terreno e você começar novamente. Inclusive vai ser mais rápido para você. Quem já fez reforma em casa sabe que a reforma muitas das vezes demora muito mais do que a construção se fosse do zero. É que nesse caso não tem como a gente deletar aquilo que nós temos como experiência. Isso está gravado no nosso cérebro, no nosso inconsciente. Isso são memórias. Então o que a gente precisa fazer é fazer um processo de reconstrução. E para reconstruir a gente precisa destruir, jogar no chão algumas coisas e mesmo assim ainda irão ficar resquícios, né, gravados no nosso inconsciente. O detalhe é, a partir do momento que eu decido a fazer isso e vejo esse processo como algo mais fácil, tenho certeza que será um processo realmente mais facilitado. É que para tudo isso acontecer, sozinho, autodidata, é muito desafiador. Hoje, com as ferramentas que nós temos, YouTube, inteligência artificial, fica até um pouco mais fácil. É que o detalhe, se até hoje eu não consegui fazer sozinho, é porque eu tenho uma crença, muitas das vezes, de falta de disciplina. E a disciplina também ela é treinada. E nada melhor do que você pegar e caminhar com pessoas que sabem fazer isso. Por quê? Porque eles são encurtadores de caminho. Logicamente que você não vai deixar essas ferramentas de lado, porque elas são um grande auxílio. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir podcast praticamente todos os dias. Eu gosto de ver alguma pregação, eu gosto de ver algo, ouvir audiobooks, né? Isso aí, inclusive, tem dentro da minha mentoria. A gente sugere um audiobook por semana voltado para essa renovação de mentalidade, porque eu entendo que a gente vai colocando informações no nosso inconsciente. Quanto mais a gente for bombardeado pelo ambiente, mais vai ser fácil esse processo acontecer. Por exemplo, você quer aprender inglês indo 2 vezes na semana num cursinho de inglês, ou você prefere aprender inglês numa imersão? Te jogam dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos é muito mais fácil, porque você está sendo bombardeado a todo tempo. Logicamente que às vezes, num primeiro momento, você vai sentir um desconforto grande. Por quê? Porque aquilo ali não é o teu habitual. É que, detalhe, você vai aprender mais rápido, você vai acelerar. Por isso é tão importante você ter pessoas que já vivenciaram aquilo que você deseja viver, pegar na mão dessa pessoa, e é muito mais fácil tirar dúvidas. Eu, pelo menos, adoro tirar dúvidas das pessoas e mostrar um caminho que é mais fácil. E tem pessoas que, eu vou ser sincero, às vezes você mostra, a pessoa fala assim, caramba, eu nunca pensei nisso. E pelo que a gente conhece, às vezes a pessoa ia levar muito tempo para poder pegar aquilo ali que eu consegui transmitir para ela em questão de poucas palavras. Então isso é transformador. E hoje eu vejo, por exemplo, que mentorias, cursos, isso são investimentos. Detalhe, tudo que você investe e ficou gravado aqui, você conseguiu colocar em prática, você não perde. É igual eu falo, um bem material, às vezes o celular que eu estou gravando aqui, se eu perdê-lo, cara, eu vou ter que comprar outro e está tudo certo. E vai ter um gasto. Agora, tudo que eu aprendi, que ficou aqui dentro, isso não se perde. É impossível a gente se perder. É que detalhe, eu preciso colocar em prática. Tudo aquilo que eu ouvi, se eu não coloco em prática, eu continuo ignorante, tá? Eu não lembro a frase, mas tem um pensador que diz sobre isso, né? Não adianta você saber e não praticar, porque isso continua na ignorância. Era até melhor não saber, porque às vezes você pode reforçar uma crença, fala, cara, eu sou incapaz, porque eu não consigo colocar em prática. Dente-mente corpo leve, por exemplo, durante 21 dias são 7 aulas ao vivo, grupo interativo todo dia, então é quase uma imersão. Todo dia você vai conversar comigo, todo dia eu vou te colocar uma sementinha nova na tua cabeça. E isso é plantar o bem. E eu tenho certeza que quanto mais eu faço isso na vida das pessoas, mais eu me desenvolvo, mais eu cresço, e mais clareza eu vou tendo, ou seja, até eu mesmo venho crescendo e transformando a minha nova mentalidade de acordo com a experiência de outras pessoas. Então eu não sei tudo, está bem longe disso,
mas aquilo que eu sei eu tenho que transferir para o outro. Entende uma coisa, criatura divina? Quando você transfere aquilo que você sabe para alguém, primeiro, você sente uma sensação de bem-estar porque você está contribuindo na vida do outro. Isso, inclusive, é uma necessidade básica humana, você ser útil na vida de alguém. E você consolida aquela nova mentalidade. Então, toda vez que você reforça aquilo que você está ensinando, que você está praticando, isso vai sendo consolidado. E é por isso que o processo vai se tornando cada vez mais fácil. O grande desafio, às vezes, das pessoas é que elas, num primeiro esbarrão, elas desistem. É que, detalhe, a crença delas diz isso, que é difícil, que é complicado. Quando você compreende que isso é uma crença, que por isso precisa ser trabalhado, você começa, e tem alguém para te orientar, você começa a sair dessas situações de empecilho. Por isso que tem muita gente que começa um acompanhamento nutricional e não consegue finalizar. Por quê? Inclusive tem essa crença de incabativa. Incabativa? Acho que é isso mesmo. Ou seja, a pessoa não tem a capacidade de finalizar aquilo que ela iniciou. Então, detalhe, ela sempre começa e para. Se pergunte quantas vezes você falou que ia finalizar um propósito, um projeto que você iniciou e você parou no meio do caminho. Às vezes você tem uma crença de não acabativa, ou seja, você acaba paralisando. É que detalhe, toda vez que você para no meio do caminho, você vai consolidando isso e isso vai ser um padrão mental e comportamental no seu dia a dia. Aí você vai para o emagrecimento, você nunca finaliza. Eu tenho inúmeros pacientes que, como diz, eu já conheço às vezes 10, 15 anos, cara, que a pessoa inicia, a gente conversa, explica, ensina, mas ela só vai até um certo ponto e desiste. A disciplina, ela é um treinamento, a mentalidade é um treinamento, nosso músculo a gente precisa treinar, sabe? Então, isso é construído todos os dias. E eu sempre digo uma coisa que é muito importante. Se você estiver pensando em caminhar sozinho, sozinho é muito mais desafiador. Por quê? Porque normalmente você não tem aí a disciplina. Disciplina é uma das chaves do sucesso. Eu já comentei em um vídeo aqui, igual falo. Eu fiz o propósito de gravar um vídeo por semana para ajudar o crescimento das pessoas que me cercam. E isso está começando já a dar retorno para mim, no alcance de pessoas, nas vidas que às vezes o testemunho que eu recebo, né? Eu tenho vários áudios, mensagens no meu celular de que uma fala minha transformou a vida da pessoa. E se eu conseguir isso, é porque eu estou cumprindo com o meu propósito de vida. E é igual falo, isso é muito mais importante que qualquer situação financeira. É que detalhe, isso vai virar também um propósito financeiro, porque quanto mais você ajuda as pessoas, mais você precisa de recursos. E esses recursos, eles vão vir pelo alcance de pessoas que você está tendo na vida. Então tem muita gente que às vezes deseja prosperidade financeira, mas ela não quer alcançar vidas. Se você não alcançar vidas, você não consegue prosperidade financeira. E quando eu falo alcançar vidas, você não pode buscar pelo recurso da prosperidade financeira, mas em realmente transformar vidas, transformar histórias. E aí a prosperidade ela começa a vir de uma maneira natural. E aí você vai perceber que não é sobre dinheiro, é sobre realmente transformação. E você vai ter, inclusive, desenvolver em você um sentimento de autorrealização, que isso é fantástico. As pessoas hoje elas estão entristecidas, elas estão insatisfeitas com a vida porque não se sentem realizadas. O processo de emagrecimento, a pessoa não consegue gerar resultado, ela fica insatisfeita e não está realizada. Então não adianta, você precisa ter a autorrealização. É que detalhe, sozinho você não vai. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu quero deixar o convite para você que ainda não entrou no grupo de captação. Nós vamos sortear uma vaga semana que vem da mentoria. E quem não se inscreveu, a hora é agora. Dia 1º de julho a gente começa. E até dia 24 de junho o valor tem R$250 de desconto. Passou disso, essa oportunidade ela vai deixar de existir. Mas mesmo se deixar de existir, eu quero que você tome a decisão e venha caminhar conosco.
pessoas caminhando para o mesmo fim, com o mesmo propósito, mesmo objetivo. Emagrecimento, saúde, renovação de mentalidade e atividade espiritual. Isso é importantíssimo. Nós somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Nós precisamos trabalhar os 3 e é o que eu vou fazer na próxima turma. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comenta, tá? Vou deixar também abaixo aqui na descrição os materiais digitais. Às vezes você não pode agora, mas você já pode iniciar adquirindo um produto desses que é de altíssima qualidade. E eu tenho certeza que você aplicando, você já vai melhorar muito. E se você pode contribuir para o crescimento desse canal, qualquer cafezinho aí, tem o Pix também, vai ser muito bem-vindo. Pessoal, eu agradeço, um excelente final de semana para vocês, uma semana abençoada e que a gente possa crescer e se desenvolver cada dia mais. Eu fico muito feliz de poder contribuir na sua vida. Um grande abraço e até a próxima.